Ora, boa tarde a todos. Estava aqui a ver os nossos participantes a chegarem à sala, mas acho que já está a estabilizar a entrada, portanto vou desde já dar-vos as boas tardes, pedir desculpa por este bocadinho, este ligeiro atraso que nós tivemos hoje, mas os problemas técnicos às vezes perseguem-nos e, portanto, estivemos aqui a tentar acautelar tudo. E sejam muito bem-vindos a este webinar, que é o último do nosso ciclo Prevenção a Dobrar, Covid e Cancro, ou Cancro e Covid-19. Como sabem, hoje o tema que nos traz aqui é a prevenção solar, ou a prevenção do cancro de pele e a exposição de hábitos solares saudáveis. Acreditamos que é uma temática sempre importante, e eventualmente nestes anos que agora vivemos ainda mais, uma vez que passamos como nunca tempo confinados em casa e se calhar como nunca estamos com vontade também de apanhar sol. Para conversarmos sobre estas questões, tenho comigo, para não variar, dois palestrantes de peso, o professor Paulo Santos, e eu vou aqui sacar do meu lembrete para não dizer asneiras, professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, é atualmente o novo presidente do Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Familiar da Ordem dos Médicos. É licenciado de doutorado pela FMUP, professor auxiliar na FMUP também, investigador do Sintesis, Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, e médico de família com competência em geriatria. Para além disso, é membro do Conselho Disciplinar da Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos e da Comissão de Ética da Administração Regional de Saúde Pública. É alguém muito habituado e neste momento também é envolvido numa área de investigação, coordenando atualmente o METIS, um projeto desenvolvido no âmbito da FMUP para promover a literacia em saúde e o acesso à informação de saúde para todos. Habituado a estas questões da medicina preventiva e como comunicar com todos os que têm esta necessidade, e também um pouco nesse âmbito convidamos então o professor Paulo Santos a estar connosco para melhor percebermos como é que podemos abordar estas temáticas também com todos, especialmente desde os mais novos aos mais velhos. Por outro lado, o Dr. Fernando Ribas, médico dermatologista, já teve na sua carreira também diversos marcos. Eu destaco a passagem que teve pelo IPO e enquanto foi diretor de serviço também de dermatologia no IPO do Porto. Atualmente é diretor da Liga Portuguesa contra o Cancro e também coordena o nosso serviço de detecção precoce de lesões malignas na pele. Também continua a fazer clínica, muitíssimo habituado a todas estas questões relacionadas ao cancro de pele e melanoma, um comunicador nato também daquilo que diz respeito às questões mais relacionadas com a dermatologia e sempre um pioneiro, um inovador, sempre conhecido Dr. Ribas, pelo menos com esta vontade de saber sempre mais e melhor. E é também, o melhor fica para o fim, é o nosso diretor do Departamento de Educação para a Saúde e, portanto, fechamos este ciclo também com o nosso diretor aqui presente, para depois, no final, poder dar-vos umas palavrinhas, já não enquanto palestrante, mas enquanto diretor do departamento. Enquanto eu fui falando, e era mesmo esse o objetivo, a nossa sala foi enchendo. Eu acredito que vamos tendo ainda mais alguns participantes a chegar ao longo do nosso webinar, mas para que não alonguemos muito a hora, eu vou passar a palavra ao professor Paulo Santos. Neste entretanto, chamo-vos também a atenção, como ao costume, vocês estão, todos os participantes estão em regime do webinário, quer dizer que não podem falar de viva voz, podem, no entanto, usar o bate-papo, já estou a ver aqui muita atividade, muitas boas tardes, apresentando-se, isso é excelente. Começando o webinário, para além disso, podem também aproveitar quer o bate-papo, quer o que eu andei, para colocar questões, comentários que queiram colocar e depois eu posso fazer essa moderação quando chegarmos ao período do debate. Acho que já disse tudo, já falei demais, passo então a palavra ao professor Paulo Santos, agradecendo desde já a sua presença e a amabilidade de se ter disponibilizado desde logo a estar connosco. Muito obrigado, muito obrigado por esta introdução. Cumprimento, naturalmente, cumprimento a Liga Portuguesa contra o Cancro, cumprimento de uma forma muito especial também o Dr. Fernando Ribas, com quem é sempre um prazer
conversar, é sempre um prazer aprender, e é sempre um prazer ouvir. E cumprimento todos os que nos estão a ouvir um bocadinho por este país fora, numa altura em que parece que nos isolamos uns dos outros. De facto, temos aqui uma oportunidade de nos aproximarmos, e se calhar de uma forma em que não era possível fazê-lo noutras circunstâncias, não seria exatamente da mesma forma. Ora bem, o tema que me pediram hoje para aqui para abordar tem a ver com a exposição solar no pós-Covid, e tem muito a ver, sim, eu não sou especialista em dermatologia, eu sou dos cuidados de saúde primários, eu sou médico de família, enfim, com alguma diferenciação em geriatria, e sobretudo com alguma investigação ao nível da medicina preventiva, e portanto acaba por ser, penso que nesse contexto, enfim, que me deram a oportunidade, de vir aqui falar um bocadinho, e o desafio a todos vós de me ouvirem. Sim, vou ver se consigo compartilhar aqui a tela, assim. Portanto, para falar aqui um bocadinho sobre os novos hábitos da exposição solar com a Covid-19. Enfim, novos, assim, no Covid-19 era uma palavra que não existia há um ano e meio atrás, e esta questão dos novos hábitos, dos novos acontecimentos, das novas realidades, das novas oportunidades, dos novos desafios, por aí fora, sim, que foi também uma palavra, eu acho que se Covid-19 foi a palavra do ano 2020, eu acho que espero que a de 2021 seja de facto o novo, e que possamos dar de facto uma volta e dar de facto enfim, um chuto enorme, neste ano, que independentemente das oportunidades, independentemente da forma como de facto as pudemos aproveitar, a realidade é que nos afastou, e nos afastou de uma forma significativa. Se em dezembro de 2019 nos tivessem dito que alguma coisa parecida como esta iria acontecer, todos nós nos riríamos calmamente, como nos rimos assim em janeiro e em fevereiro do ano passado. Todos nós nos lembramos daquilo que foram as anedotas que nós contamos sobre o que estava a acontecer, enfim, do outro lado do mundo, sobretudo na China, onde efetivamente tínhamos assim, aquela catadupa de acontecimentos que depois fomos verificando também aqui na Europa mais tarde. Sim, e na realidade ríamos com os posts, ríamos com os memes, com as mensagens do WhatsApp e dos Facebooks, as redes sociais que trocávamos entre todos, assim, e pensávamos, assim, nós não, nós na Europa temos um sistema de saúde que é um sistema de saúde estruturado, temos um sistema de saúde forte, temos o trabalho de casa todo feito, é excelente, uma excelente rede de condições básicas de vida, uma excelente rede hospitalar, uma boa rede de cuidados de saúde primários. Portanto, isto que está a acontecer na China não vai acontecer cá em Portugal. A realidade é que no dia em que a China atingiu o pico de, de incidência, portanto, os 90 mil casos, ou à volta dos 90 mil casos, nós tínhamos 45 casos aqui na Europa, ainda por cima mais ou menos localizados, e todos com uma ligação direta à cidade de Wuhan. E, portanto, nessa altura a China, estamos a falar de fevereiro, do mês de fevereiro do ano passado, nessa altura a China começa a diminuir o número de novos casos, ou pelo menos o número de casos incidentes, e nós começamos a aumentar numa perspectiva em que os chineses tinham lidado com isto, enfim, cerca de um mês e meio a subir, um mês a descer, e portanto nós tínhamos mais ou menos a mesma perspectiva, que seria um mês e meio a subir, um mês e meio a descer. Reparem, estávamos aqui, dia 21 de 2 de 2020, já lá vai mais de um ano. Assim, e na realidade tanto que aconteceu este ano, e tanto que foi necessário, que foi feito este ano. Reparem ali a primeira medida, enfim, mais ou menos tendente àquilo que depois veio a ser o lockdown, dia 29 de fevereiro. Nós ainda não tínhamos nenhum caso em Portugal, se lembram, o primeiro caso em Portugal foi no dia 2 de março de 2020, os dois primeiros casos. Sim, nós ainda não tínhamos nenhum caso em Portugal e já a França estava a decretar medidas parecidas com o que depois nós viríamos a ter no nosso lockdown. E esta foi a evolução depois, ao longo do tempo, e ao longo do, sim, enfim, até ao fim de semana passado, os últimos dados disponíveis, assim, marcando o primeiro dado em Portugal, portanto esta é a evolução da epidemia Covid-19 em Portugal, marcando o primeiro caso no dia 2 de março, sim, aquele ponto que é o ponto em que a OMS decreta que existe de facto uma pandemia. Atenção, pandemia é um conceito epidemiológico, pandemia não é nenhum bicho de sete cabeças, pandemia significa que existe transmissão interna de casos em todas as regiões da OMS, são 6 regiões diferentes,
Portanto, se existir transmissão interna de casos em todas as regiões, estamos perante uma pandemia, ainda que sejam 2 ou 3 casos, portanto continuamos perante uma pandemia. Se o facto de ser uma pandemia não é só por si indiciador de, enfim, da gravidade e do impacto que esta questão do Covid-19 veio a ter. E, efetivamente, numa primeira vaga, onde achamos que já tínhamos visto tudo, depois com um verão que, enfim, que andamos entretidinhos a empurrar com a barriga para a frente, porque já tinha passado e não íamos ter mais problemas, os casos estavam a diminuir, até tivemos um dia sem mortes, que enfim, com algum folclore e algum aparato, houve um secretário de Estado a chorar à televisão. E depois chega aquilo que nós tínhamos dito, nós profissionais de saúde, é aquilo que nós tínhamos dito, que era o outono-inverno, um outono-inverno mal preparado, um outono-inverno mal consolidado, e que bastou arrefecer um bocadinho o tempo, aumentar a temperatura, aumentar a umidade do ar, e de facto tivemos uma primeira subida no mês de outubro, que leva a um pico mais ou menos localizado à região norte no mês de novembro, com depois uma ligeira estabilização durante o mês de dezembro. Sabemos que o mês de dezembro é sempre um mês curioso, é um mês em que as pessoas andam mais preocupadas com, enfim, com questões sociais e com questões culturais do que propriamente com questões de saúde, sobretudo os últimos 15 dias de dezembro, assim, aquelas duas semanas antes do Natal, normalmente correspondem a uma diminuição do acesso aos serviços de saúde, normalmente correspondem a uma diminuição da morbilidade também presente, porque as pessoas não aparecem no médico, e que depois leva então àquele aumento que nós vimos no mês de janeiro, e enfim, e aí já de uma forma mais ou menos transversal a todo o país, sobretudo na zona do Lisboa e Valtejo, que levou, enfim, a algumas imagens que nós não julgávamos possíveis no nosso Portugal, nós não julgávamos possíveis na Europa, e que, coincidentes também com aquilo que foi a vaga de frio que nós tivemos nos primeiros 15 dias de janeiro, a realidade é que passa a vaga de frio, logo a seguir este número de casos começa a diminuir e neste momento numa proporção que é relativamente baixa em relação àquilo que tivemos em janeiro, é completamente diferente, mas que está mais ou menos na linha daquilo que estávamos há um ano atrás. Portanto, na prática e neste momento estamos mais ou menos como estávamos no dia 10 de maio de 2020. Seja lá o que isso significa, e reparem, o que isto significa é sobretudo que temos que prever que vamos esperar que não, mas temos que prever que possa haver uma terceira vaga e não uma quarta vaga, como a comunicação social insiste em noticiar, mas uma terceira vaga depois lá mais para o outono e inverno. Vamos a ver se isso é verdade, se isso acontece, vamos a ver exatamente o que é que significa a vacinação, enfim, vamos a ver o que é que isto tudo significa. O que significou, e isso nós sabemos bem, foi todas estas medidas do lockdown. O lockdown no sentido em que as pessoas tinham que se afastar umas das outras, as pessoas tinham que permanecer em casa, no sentido de evitar aquilo que era a contaminação uns com os outros e, sobretudo, no sentido de evitar um crash dos sistemas de saúde. Portanto, no sentido de evitar que, efetivamente, aquilo que nós vimos acontecer no norte de Itália e depois em Barcelona e depois em Madrid, portanto, estamos a falar do fevereiro, do início de fevereiro e depois dos primeiros 15 dias de março do ano passado, aquilo que aconteceu, de facto, nos países que optaram e tiveram, foi uma opção local e uma opção que é discutível, mas foi a que foi tomada na altura, que optaram por um modelo que parecia vir da China, em que tudo quanto era Covid era internado. Itália fez a mesma coisa, Espanha fez a mesma coisa, sobretudo Barcelona e Madrid fizeram a mesma coisa e resultou naquilo que se viu que foi uma implosão completa da capacidade de resposta dos serviços de saúde. Assim, nós aqui tivemos esta sorte, reparem que o nosso é este vermelho, nós tivemos a sorte de, em relação à evolução do número do primeiro caso, nós tivemos a sorte de entrar mais cedo que os outros todos. E, portanto, apesar de termos uma subida grande, nós conseguimos evitar, porque não fizemos este erro de internar toda a gente, assim nós conseguimos evitar aquilo que foi a pressão sobre os serviços de saúde e, portanto, tivemos uma primeira vaga que correu relativamente bem. Mas à custa das pessoas ficarem em casa, à custa das pessoas se afastarem, à custa, enfim, da utilização dos métodos de barreira, enfim, com toda a dificuldade que nós tivemos, até pelo discurso oficial, discurso errático e muitas vezes errado, em que efetivamente não se percebeu muito bem o que é que estava aqui em causa e às vezes parece que as estratégias se sobrepunham àquilo que eram os objetivos e as pessoas não percebendo os objetivos, naturalmente não cumpriam as estratégias porque elas não faziam sentido umas com as outras. Enfim, também factos para refletirmos e depois para refletirmos no futuro. A verdade é que passamos todos para casa e, portanto, entre os teletrabalhos, os teleensinos e entre, enfim, com algumas formas mais anedóticas, mas a realidade é que passamos todos para casa e passamos a estar muito mais dentro desta que é o nosso coberto. Sim, eliminamos assim os passeios, eliminamos o ar livre, eliminamos as nossas festas, aqui o São João do Porto, ou não estivéssemos na cidade do Porto, assim, e ficamos em casa durante o mês de março,
durante o mês de abril, durante o mês de maio e uma boa parte de junho. Reparem, o São João é 24 de junho, portanto, e uma boa parte de junho as coisas continuaram exatamente assim. E depois tivemos algum receio de sair durante o verão, apesar de alguma forma, enfim, ter havido algum desconfinamento, tivemos algum receio de sair durante o verão. A realidade é que agosto e setembro foram meses relativamente simples em termos da gestão epidemiológica. A verdade é que depois, em outubro, as coisas começaram a complicar e voltamos novamente para dentro de casa. E este dentro de casa, nós estamos a falar de exposição solar, e este dentro de casa afastou-nos do nosso astro-rei, e portanto afastou-nos do Sol, e afastou-nos desta exposição solar, e mete-nos no fundo, e priva-nos de uma quantidade de benefícios que efetivamente a exposição solar nos traz, ao nível, logo à partida, enfim, é fácil falarmos sobre isso, ao nível da vitamina D, mas reparem aqui uma quantidade de outros benefícios e que têm a ver com fatores relacionados com a saúde, na melanogênese, na produção das endorfinas. Endorfinas têm a morfina endógena, portanto é uma das substâncias que nos alivia, que nos faz sentir bem connosco próprios, muito importante em termos do nosso próprio funcionamento, em função de fatores anti-inflamatórios, em função da resposta imunológica. Portanto, há aqui um conjunto de ações que são mediadas por esta exposição solar e que de facto nos têm um impacto em termos da nossa saúde e da qual nós nos protegemos ao enfiarmos dentro de casa e, portanto, nós nos privamos ao enfiarmos dentro de casa. Sim, claro que demasiada exposição solar pode ser prejudicial e pode ser prejudicial pelas alterações da pele, tipo cicatricial, pelo envelhecimento precoce, pela diminuição do sistema imunológico, pelas lesões ao nível dos olhos, pelo cancro da pele, enfim, um conjunto de circunstâncias que nós conhecemos e que estão relacionadas com esta exposição solar não controlada e que no fundo deriva muito daquilo que é a exposição sobretudo aos raios ultravioletas, enfim, os UVA, os UVB, sendo que os UVC em princípio são todos filtrados pela camada de ozono, mesmo com uma camada relativamente fininha, e, portanto, não será um grande problema. Seriam mortais se atingissem a crosta terrestre. A verdade é que isso não acontece. Isto não é verdade, isto não é igual para toda a gente. Nós temos determinantes de exposição solar e um deles, que é muito importante, tem a ver com os fototipos. Agora parece mal falar em raças, porque ninguém fala em raças, sim, mas tem a ver com os fototipos. E, efetivamente, uma pele mais branca é uma pele que tem uma perigosidade maior face à exposição solar do que uma pele mais escura, morena ou mesmo negra. Portanto, nós temos são os 6 fototipos, do 1 até ao 6, e que tem muito a ver com esta questão da cor de pele, mas tem muito a ver também com este efeito da exposição solar, daquelas pessoas que nunca bronzeiam, que ficam aqueles camarões autênticos, chegam ao quarto do hotel, tomam um banho e parece que tudo desapareceu, além ficando só a parte da queimadura. Não é? Sim, até às pessoas que nunca queimam, portanto, nunca fazem lesão cutânea, fazem simplesmente o bronzear, e isso independentemente dos fatores, independentemente dos cremes protetores solares que possam utilizar. E por outro lado, assim, se por um lado tem a ver com as pessoas, por outro lado tem a ver com o ambiente. E o ambiente é medido por este índice ultravioleta, enfim, a forma é um bocado complexa, mas que tem a ver sobretudo com a refrangência dos raios solares e multiplicado por uma constante, uma forma que muito complexa, até parece relativamente simples, e que é um bom indicador da exposição à radiação ultravioleta, e que basicamente mede os níveis da radiação solar ultravioleta que efetivamente contribui para a formação de uma queimadura na pele humana. Sim, com baixo risco, portanto, os índices 1 e 2, com um risco extremo do 11 para cima, e depois com estes riscos intermédios que vão andando aqui pelo meio e que, de acordo com o próprio índice ultravioleta, nos põem perante recomendações, e recomendações que são, enfim, divulgadas pela Organização Mundial da Saúde, e que têm a ver com o procurar horas do dia em que haja menor exposição, procurar a utilização de fatores de barreira, mais uma vez, a questão da roupa, a questão dos guarda-sóis, a questão dos protetores solares, e a questão dos óculos de sol e óculos de sol que sejam de facto protetores. Lembro que as lesões oculares são um dos problemas relacionados com o excesso de exposição solar. E, portanto, tem a ver com estas recomendações de prevenção, com estas recomendações de proteção. Este é o que aconteceu este fim de semana. Sim, isto é o índice, o mapa do índice ultravioleta em Portugal de sábado, e aqui do lado há o mapa do índice ultravioleta de Portugal de domingo. E, portanto, o que nós vemos é que efetivamente no sábado esteve um dia magnífico de sol, no domingo não esteve assim um dia tão bom de sol, e, portanto, tivemos de facto um índice ultravioleta mais baixo do que tínhamos tido no sábado, de qualquer das formas, em níveis moderados, tanto de um lado
como no outro. Sabemos que isto muda ao longo do ano, este gráfico já é antigo, mas isto muda ao longo do ano. Nos meses de inverno este índice ultravioleta é mais baixo, nos meses de verão este índice ultravioleta é muitíssimo mais alto, e isso condiciona com que, efetivamente, a necessidade que nós temos de nos proteger em relação àquilo que é uma exposição excessiva face à exposição solar, é muito maior no verão do que é naturalmente no inverno. É isso que nos diz aqui enfim, este quadro, de uma forma um bocadinho mais numérica, de uma forma um bocadinho mais aborrecida também, mas que efetivamente nos vai dizendo, em função daquilo que é o fototipo, portanto, em função daquilo que é o tipo de pele, reparem o tempo que nós precisamos para criar um eritema, portanto, para ter uma queimadura solar, ou o tempo que nós precisamos para produzir vitamina D, assim, e que efetivamente, assim, é necessário muito mais tempo nas peles mais escuras, muito menos tempo nas peles mais claras, tanto para a queimadura como para a vitamina D. Agora reparem, nós conseguimos fazer uma boa produção de vitamina D sem precisar de nos queimarmos, sem precisar de andarmos aí tipo camarões, assim com aquele aspecto bronzeado, enfim, com aquele aspecto escaldado, com que muitas vezes vemos, sobretudo vemos pessoas do norte da Europa, que têm uma exposição muito pequena, muito pouco expressiva, ao longo de todo o ano, e que chegam aqui, enfim, não precisam sequer de ir ao Algarve, podem ir aqui à Praia de Espinho, e que chegam aqui no verão, levam com um fator ultravioleta relativamente, um índice ultravioleta relativamente alto, e de facto vão queimar muito rapidamente, também porque não se protegem. Também não, é aquilo que nós dizemos, assim, que varia ao longo do tempo, é o que está no quadro em baixo. Reparem, a diferença entre as 10 e as 11 horas, para as 12 até às 3 da tarde, e depois para o final da tarde. E, portanto, se queremos, de facto, aproveitar e fazer, enfim, fazer praia, fazer uma exposição solar de uma forma mais ou menos segura, pois naturalmente vamos evitar aquilo que são as horas de maior exposição, que na nossa latitude andará entre o meio-dia e as 3, 4 da tarde, que será essa hora. E, portanto, as principais recomendações de segurança solar aparecem, enfim, publicadas aqui pelo FDA, limitar o tempo de exposição solar, especialmente entre as 10 e as 2 da tarde, quando os raios solares são mais intensos, utilizar roupas para cobrir a pele exposta ao sol, como camisas de mangas compridas, calças, óculos escuros, chapéus de aba larga, utilizar filtros solares de amplo espectro, com voos entre espectro, significa que, assim, que este espectro tem a ver com o espectro ultravioleta, portanto tem a ver com o proteger contra os UVA e contra os UVB, um ecrã total. Portanto, de amplo espectro, com valores de fator superiores a 15, ou mais, e regularmente e seguindo as instruções, aplicando e reaplicando o protetor solar pelo menos a cada 2 horas e com maior frequência se estiver muito suado, se estiver muito calor, ou pular para dentro e para fora da água, portanto andar sempre, como andam os nossos miúdos, andar sempre a correr para dentro e para fora da água. Não é? Assim, sim, na realidade, assim, esta questão do Covid, quando nos coloca dentro de casa, chama-nos a atenção para todas estas recomendações são fundamentais, mas chama-nos a atenção para uma que eu acho que é muito importante, que é esta exposição gradual ao sol para facilitar a adaptação da pele e favorecer os mecanismos naturais de defesa, como a melanogênese e o espessamento epidérmico. E, portanto, assim, se saímos de casa e saímos de casa onde estivemos durante estes meses todos, enfim, mais ou menos confinados, mais ou menos a vir às compras, mas efetivamente, e temos todos essa percepção, muito menos expostos ao sol do que normalmente estamos ao longo de todo o ano, ou ao longo dos anos. Sim, a realidade é que quando formos sair de casa temos que ter esta perspectiva que a nossa pele está sensível, está sensibilizada e que, portanto, qualquer exposição solar vai ter um impacto maior do que teria numa outra circunstância. Sim, podemos ficar pintalgados de Covid ou podemos ficar pintalgados de outra coisa qualquer. Sim, este é, em termos de prevenção, eu acho que é sobretudo o mais importante, assim, porque o resto é, no fundo, estarmos aqui a recordar conceitos e a recordar parâmetros que de alguma forma já foram ditos e repetidos quase até à exaustão e que todos os anos nos aparecem nesta questão do verão. O pós-Covid traz-nos este problema, que é ficamos em casa e agora vamos sair, mas ao sair, cuidado, nós tivemos muito tempo em casa e a nossa pele apresenta esta sensibilidade, ou pode apresentar esta sensibilidade, que efetivamente nos pode trazer problemas de saúde, vamos ser honestos, desnecessariamente. Muito obrigado pela atenção, estamos aqui disponíveis depois para conversar também um bocadinho mais sobre isto. Muito obrigada, professor Paulo. Acho que aqui uma abordagem geral, quer sobre a Covid, e é sempre bom recordar, não é? Isto parece quase um pesadelo que nos aconteceu, ninguém estaria à espera que durasse tanto tempo. O certo é que é importante relembrar para perceber também o que é que fizemos de bem, o que é que fizemos de menos bem,
culminando depois aqui com esta vertente que também é verdade, que é ficamos em casa, ficamos confinados, a nossa pele está menos habituada, no entanto, continuamos a ter muita vontade de apanhar sol. E, Dr. Ribas, quando nós apanhamos sol, e pegando aqui um bocadinho, fazendo aqui a ponte com o que o professor Paulo dizia, falávamos em exposição gradual versus golpes de sol, não é? Nós neste momento estamos a maior risco de fazer um golpe de sol. Estamos tão ávidos e achei curioso quando o professor Paulo pôs o gráfico do IPMA deste fim de semana, no domingo choveu literalmente a potes, desculpa a minha expressão, não é? E no entanto, e é um ótimo exemplo, o nível que estava ali do VI eram 5, 6, portanto já é, o 5 ainda é moderado, o 6 ainda é elevado, não é? E houve muitas pessoas que depois da chuva foram dar a sua voltinha e se calhar, porque em tempo de chuva não vale a pena levar muita proteção, não o terão feito, não é? Portanto, mais uma vez esta questão dos golpes de sol, da falta de sensibilidade que às vezes ainda existe na população em geral, de perceber conceitos como o do ultravioleta, fator protetor solar, como protegemos a nossa pele. E se não o fazemos, temos que recorrer assim, não é, Dr. Ribas? E aparecem os cancros de pele, os melanomas. O que é que nos tem a dizer aqui nesta sequência de ideias? Bem, eu penso que, de facto, o que acontece, o que nós temos que fazer é aquilo que já há muito tempo os dermatologistas diziam, que o ideal seria as pessoas começarem a expor-se durante todo o ano. O Covid, de facto, e este confinamento foi uma calamidade que nos caiu. E é uma calamidade porque, até porque o inimigo foi uma guerra que nós travamos, ou que estamos a travar ainda, mas é um inimigo em que nós somos um próprio inimigo. Quer dizer, o inimigo não vem de fora, o inimigo está connosco. Nós temos as crianças que podem ser as nossas inimigas, porque nós podemos ser inimigos para as nossas famílias, para os nossos familiares. Portanto, é muito difícil, de facto, relacionar-nos com esta nova fase de vida, nesta pandemia que nós nos vimos envolvidos involuntariamente. Porque, de facto, o inimigo somos nós, somos todos. E nunca lidámos bem com isto. O estar em casa, de facto, psicologicamente foi terrível. A pandemia teve efeitos benéficos, por exemplo, no ambiente, quer dizer, os aviões não voavam, as pessoas não poluíam, os carros não andavam, isso parece tudo muito bonito. E, efetivamente, houve, de facto, uma melhoria da poluição atmosférica, mas esquecemos um pormenor, é que os barcos, que são muito mais poluentes que os aviões, e são permanentemente poluentes, quer dizer, um barco que vem da China, vem não sei quantas semanas, por aí adiante, a poluir diariamente e todos os segundos, enquanto o avião voa durante 1 ou 2 ou 3 horas, ou 5 horas, ou 10 horas, ou seja o que for, mas é, digamos, uma poluição muito mais curta e muito menos intensa, porque os barcos usam uma poluição e carburantes que são muito mais poluentes e muito menos aperfeiçoados, digamos assim, muito menos falta-me a palavra, mas é um confinamento, é um petróleo que não é muito bem aproveitado. São restos de petróleo que servem nos petroleiros. Portanto, quando a gente diz que a melhoria ambiental foi excelente, temos que parecer uma reticência porque os barcos foram muito mais poluentes do que até agora tinham sido. E, portanto, nós temos que perceber que a nossa relação que nós vamos ter com o Sol, neste momento, de facto, nós tivemos meses ou anos, um ano, pelo menos, quase retidos dentro de casa, com medo do exterior, quando o que nós devíamos ter feito era, de facto, expor-nos diariamente ao Sol, quer dizer, embora fosse permitido, e nesse aspecto acho que o poder deu essa possibilidade, os tais passeios higiênicos que falavam lá os nossos ministros, ou a nossa ministra, não foi muito seguido. E as pessoas, de facto, acabavam por ficar mesmo em casa e não saíam. E para apanharmos um bocadinho de vitamina D, ou seja, a vitamina D, eles chamamos de vitamina, mas aquilo é quase uma hormona, não é bem propriamente uma vitamina. Mas se ao falarmos em vitamina D, para apanharmos a dose necessária, tem que ser diária, tem que ser ao longo de todo o ano, não pode ser apenas nos 15 dias de férias no Algarve, ou nas Caraíbas, ou lá, onde seja, na praia, ou no campo. E basta só pequenas áreas. Nós podemos apanhar sol apenas no dorso das mãos, no decote, nos antebraços,
E 15 minutos, 20 minutos cotidianamente é suficiente para termos a dose de vitamina D necessária, que é à volta dos 5, 10 mil unidades. Agora, de facto, isso não foi feito. E como nós tivemos tanto tempo confinados, nós não contactamos com a natureza, nós não contactamos com o meio exterior. Isso foi extremamente negativo. E agora, de um momento para o outro, nós vamos, de certeza absoluta, entrar num período em que vamos para a praia, em que vamos para férias, e a nossa pele não está minimamente preparada, não está minimamente habilitada a receber os primeiros raios solares. E, portanto, vai ser um risco enorme, nós corremos até mais do que nos outros anos. E, portanto, obriga-nos a ter um cuidado, um cuidado muito mais acentuado. Nós sabemos que este confinamento, de facto, foi terrível, não é? Terrível, foi terrível, até psicologicamente foi muito complicado, e socialmente, e economicamente, não é? Quer dizer, a economia está de rastros, a sociedade está de rastros, os jovens, as crianças, que são aquelas pessoas que mais necessidade têm de contactar com os outros, não o fizeram, ou fazem deficientemente, com pouco contacto, enfim, com pouco afeto. E nós sabemos o que deve custar um adolescente não poder contactar com os seus amigos, ou as crianças não poderem brincar com os seus amigos. Isto foi, de facto, um drama que nós vamos ter que ter cuidado daqui para o futuro. Nós temos que ter muita atenção também a situações da literacia, por exemplo. Quer dizer, felizmente, nós temos um país em que a literacia é aceitável, não é dos piores, felizmente. Nós temos uma população com um certo civismo, e isso foi notado nesta pandemia, quer dizer, houve civismo na nossa população, as pessoas começaram a aceitar as indicações que as entidades de saúde lhes iam fornecendo, e os médicos, e de facto, nesse aspecto, fomos exemplares, acho eu. Às vezes o poder não foi tão exemplar como isso, mas as pessoas até seguiram as indicações e os resultados acabaram por perceber, enfim, com dramas e com grandes disrupções, mas acabou por perceber, felizmente. A literacia, eu penso que hoje em dia temos que começar a interessar-nos cada vez mais por isso, temos que começar a dar conhecimentos, cultura às pessoas, porque um povo culto naturalmente protege-se mais da saúde e tem mais saúde que um povo primitivo, um povo sem cultura. Portanto a cultura vai ser fundamental, cada vez mais fundamental. E foi esquecido durante este tempo todo, quer dizer, tudo estava fechado, tudo estava encerrado, não havia nada, as pessoas não contactavam com ninguém, com nada, não podiam ir a um espetáculo, nada, quer dizer, só liam em casa, não ouviam aquilo que as televisões lhes iam fornecendo, e como sabem, a maioria das nossas televisões, dos nossos canais, são ridiculamente básicos, primários. Poucos são os canais, e que não são muito atraentes, naturalmente, que tentam elevar o nível cultural das populações. É raro isso acontecer, a maioria deles vão para esses sistemas pimbas, que é o que atrai a população, portanto não são... foram muito negativos, digamos assim, a comunicação social foi muito negativa nesta fase, porque deu às pessoas aquilo que elas não deviam ter cultura, deviam ter informações, e não a tiveram, quer dizer, baixaram o nível cultural das pessoas. Isso é terrível para a saúde das pessoas também, porque se o nosso cérebro tiver muita informação, nós funcionamos melhor, o nosso organismo funciona melhor, nós sabemos defender-nos dos agentes exteriores, sabemos escolher, até isso é evidente, por exemplo, em termos de alimentação. Nós achamos que as pessoas acharam ir aos restaurantes, e nós sabemos que, de facto, a maioria dos alimentos dos restaurantes não é muito agradável, muito saboroso, tem um paladar muito agradável, mas nem sempre tem os condimentos, enfim, que nos farão tão bem à saúde. As pessoas em casa começaram a criar as suas próprias, a fazer as suas próprias refeições. Isso também foi um pau de dois bicos. Enquanto havia muitas famílias em que de facto se preocuparam em fazer uma alimentação saudável, com frutas, com legumes, assim, tudo que nós conhecemos, evitar comidas processadas, houve outras famílias em que o contrário aconteceu. E nós sentimos e vimos isso, que muita gente engordou, há muita gente que engordou muito em casa, porque estava disponível, porque ia comendo, ia estando com o frigorífico à porta, ia inventando pratos, enfim, passava tempos na cozinha para fazer as comidas mais elaboradas. Enfim, isto teve aspectos positivos e negativos que ainda é muito difícil de avaliar, mas que irá ter seguramente consequências. Outros aspectos, por exemplo, é o trabalho, o teletrabalho, que também tem que começar a ser
e teve, de facto, uma evolução enorme nesta coisa. A comunicação social, virtual, que nós podemos chamar a transformação digital, que obrigou, também foi muito importante. Enfim, nós assistimos, quer dizer, há 1 ano e meio, nós não estávamos a fazer isto, não estávamos a fazer por via virtual. Nós estávamos a fazer isto, de certeza, dentro de uma sala, com as pessoas assentadas e com os slides expostos, e era isso que nós fazíamos, quer dizer, não comunicávamos virtualmente, era comunicação pessoal, e que nos faz bem, quer dizer, isto faz-nos falta também, a comunicação, o afeto das pessoas, o contacto humano, é muito importante, e nós perdemos isso durante este ano. O teletrabalho também, a maneira do trabalho ser efetuado, o teletrabalho também foi importante, por um lado, quer dizer, houve novas fontes de contacto, de trabalho, quer dizer, as pessoas começaram a ver, houve empresas, por exemplo, começaram a ver que muitos empregados já não eram necessários, por exemplo, enquanto outros eram fundamentais. Portanto, houve uma seleção natural, quase, em termos do trabalho, e essa seleção, enfim, vai ter as suas consequências também. Muita gente perdeu o emprego, muita gente socialmente está na desgraça, muitos empresários, muitos operários estão na desgraça, e isso vai ser muito complicado. E, portanto, este verão vai ser um verão difícil de ultrapassar. Porque as pessoas não têm dinheiro, as pessoas, ou se têm, vão ter medo de ir para aqui e para lá, e a exposição solar, não sei como é que vai ser, sinceramente. Não, tenho dúvidas em perceber qual vai ser a reação das pessoas. Eu penso que nesse aspecto as pessoas já estão informadas. Acho que os médicos já tiveram essa preocupação, a Liga teve muita preocupação nesse aspecto, e nós conseguimos, de facto, transmitir à população, digamos, uma dinâmica, uma informação, uma tal literacia, em que nos orientávamos aos cuidados. E, portanto, a nossa população está, de facto, do ponto de vista cívico e de saúde, informada sobre aquilo que deve ou não fazer. Uma coisa é saber, outra coisa é praticar. Isso é que é muito, muito difícil de nós prevermos. Porque, de facto, toda a gente sabe que o tabaco faz mal, toda a gente sabe que o álcool em excesso faz mal, as pessoas continuam a beber, não é? A vantagem, por exemplo, do confinamento foi que os jovens que bebiam em excesso talvez começassem a beber menos. Isso eu acredito que sim. Mas, por outro lado, as pessoas que estavam em casa provavelmente começaram a beber mais. Portanto, houve uma melhoria nesse aspecto para os jovens, para os adolescentes, com um grande custo social, naturalmente, quer dizer, porque os jovens precisam de contactar uns com os outros, é fundamental, faz parte do desenvolvimento da personalidade. Isso não foi possível, quer dizer, um namorado não podia arranjar uma namorada, os adolescentes, com as hormonas todas a transbordarem, não podiam manifestar as suas emoções. Isso é terrível, deve ser terrível, quer dizer, eu faço ideia, eu como adolescente, se fosse privado disso, estava a ver que de facto as coisas eram muito complicadas com a condição das crianças. E portanto, no verão, no ano passado, no verão nós também tivemos um bocado de explosão, porque nós vimos o Marcelo ir para a praia, vimos o Costa ir para a praia, e toda a gente achava que de facto nós devíamos ir para a praia, lá vamos todos para a praia. E de facto apanhavam aquilo que eram as intoxicações solares, quer dizer, e essas intoxicações solares são diferentes fatores que um dia mais tarde sofreram um cancro de pele, particularmente o melanoma, que é o mais complicado e mais complexo de todas essas situações, de todos esses cancros. Naturalmente que o sol é fundamental, como o Sr. Professor disse, quer dizer, é indispensável, quer dizer, nós não podemos viver sem sol. O sol é que dá vida a este planeta, mais nada, é a nossa fonte de energia, embora seja uma central termonuclear, é uma central termonuclear, é uma central atómica, mas que a radiação mais nociva, de facto, é infiltrada na estratosfera, e a radiação que cá chega é uma radiação que nós podemos aproveitá-la sempre. No aspecto positivo, há sempre hipótese de aproveitar e desprezar aquilo que de facto nos faz mal. O vinho, por exemplo, faz muito bem em quantidades moderadas, se for em excesso faz muito mal. Nós sabemos que o vinho, se for em excesso, tem alterações a nível emocional, a nível psicológico, destrói neurónios, enfim, quer dizer, tem um impacto grande. Portanto, a gente sabe que um bêbado não é uma pessoa com comportamento normal, uma pessoa com um comportamento muito alterado, enfim, difícil de entender, mas quer dizer, tudo isto tem que ser avaliado e deve ser avaliado para nós sabermos o que é que vamos fazer no futuro. No futuro temos, de facto, desafios, e na pele nós temos muitos desafios.
Nós sabemos, por exemplo, que o Covid-19 também teve, pensa-se hoje em dia e avalia-se que cerca de 1/3 das pessoas que tiveram sintomas cutâneos, muitas vezes os sintomas cutâneos precederam os efeitos do Covid a nível intestinal, ou digestivo, ou pulmonar, ou infeccioso, e as pessoas tinham muitas reações cutâneas que eram uma espécie de sentinela da infecção que vinha a seguir. E nós, dermatologistas, assistimos isso com grande frequência, quer dizer, víamos um doente e com uma patologia ou com um agravamento súbito da sua doença prévia, podia ter uma patologia cutânea prévia, e do momento para o outro teve um agravamento súbito, e isso nós assistimos que, passado uns dias, esse doente estava infectado com o Covid, fazia o teste e estava infectado. Portanto, eram sintomas, eram sinais premonitórios da infecção Covid. E, portanto, isso é quando 1/3, quer dizer, 1/3 das pessoas tinham infecções cutâneas, tinham manifestações cutâneas, desde urticárias, desde agravamentos de acne, desde agravamentos de psoríase, desde enfim, aparecimentos de lesões vesicobulosas dispersas, desde alterações a nível das palmas, das plantas das mãos e pés, desde uma grande queda de cabelo, por exemplo, que havia 3 ou 4 meses depois de uma infecção por Covid-19. Portanto, havia muitas manifestações cutâneas que isso aconteceu. E a nível de pele, em termos também, vamos sofrer, seguramente, a falta de vitamina D, como sabemos que é um fator importante até na prevenção do cancro. É importante a manifestação, os níveis, quer dizer, por exemplo, no cancro da mama, no cancro do cólon, no cancro da próstata, enfim, são fatores importantíssimos na prevenção do cancro. Quer dizer, nós devemos ter as doses necessárias de vitamina D. Mas também não é através da suplementação que nós vamos buscar essa vitamina D. Isso é um bocado errado e isso corre um bocado e as pessoas pensam que tomando a pastilhinha uma vez por mês que pronto, já evitam o sol, que podem estar à vontade, e isso de facto não é verdade, não é verdade. Quer dizer, a suplementação não substitui a exposição de facto ao sol. Portanto, é necessário haver uma certa exposição solar, com os cuidados que nós já referimos. Também o problema dos protetores solares é uma coisa que nós temos que ter consciência que nem sempre nem nunca, ou seja, os protetores solares, por exemplo, se forem químicos, não devem ser utilizados nas crianças, porque as crianças têm uma pele em desenvolvimento e, portanto, podem, não sabemos até que ponto é que esses agentes químicos podem fazer e fazem reações fotoquímicas com a pele, e isso pode levar à absorção de parte da energia fotónica, mas também pode levar também à absorção desses próprios produtos químicos, e nós não sabemos a implicação que isso terá a nível orgânico, não conseguimos estudar ainda cientificamente o impacto da absorção nas crianças, e de facto também não é um estudo que seja muito lógico de efetuar, quando nós sabemos que isso é possível. E portanto nas crianças nós temos que fugir para os protetores físicos. Esses protetores físicos de facto não têm reações fotoquímicas, funcionam como uma espécie de espelho em que a radiação bate na pele e é refletida e portanto não é absorvida, não tem impacto direto sobre a pele, dentro de limites, é evidente, quer dizer, nem toda a radiação é emitida, nem refletida, e parte dela poderá de facto atingir a pele. Mas de qualquer maneira os químicos, os efeitos físicos, aliás, os protetores físicos devem ser reservados para as crianças, e os químicos, então sim, para os adultos, porque a pele dos adultos é uma pele já desenvolvida, já terminou o seu desenvolvimento, enquanto a pele da criança é uma pele transparente, que não tem grandes defesas, não tem grande proteção, ainda está a maturar, ainda está a crescer, até a fase adulta, não é? Até os adolescentes ainda estão em crescimento, ou em evolução, e portanto nós temos que ter sempre essa sensibilidade, ter sempre essa informação e esses cuidados. Portanto, no fundo, acho que o que temos que ter em atenção é uma alimentação com frutas e legumes, que é muito importante no verão, para a proteção da pele, e para dar as tais vitaminas que nós desejamos. A vitamina D, enfim, que nós vamos buscar às sardinhas, na alimentação, para as sardinhas, à cabala, à gema de ovo, etc., é manifestamente insuficiente para as necessidades diárias. Pode ser uma ajuda. A suplementação também não é suficiente, não resolve o problema. E só é necessário quando, de facto, há um déficit de vitamina D. Portanto, se uma pessoa for de risco, aí pode ter necessidade de suplementação. Particularmente as pessoas idosas, não é? As pessoas que têm risco de fraturas, as mulheres
que após a menopausa têm, de facto, um déficit, desenvolvem com facilidade, com grande rapidez, uma osteoporose. Portanto, nessa altura, de facto, é necessário a suplementação. Fora disso, só se houver riscos ou sinais ou suspeitas de déficit. Um dos aspectos também muito importantes, e falando aqui com o Sr. Professor, que também está virado para a área da geriatria, nós temos que pensar, de facto, nos idosos. Os idosos foram, de facto, os grandes mártires de toda esta pandemia. E de facto, nós começamos a notar que os idosos precisam de outro tipo de ação. Precisam de um acompanhamento médico mais acentuado, mais próximo, que não tinham. O médico só ia chamado quando o doente estava doente, quando a pessoa estava doente. Isso não pode ser assim, quer dizer, tem que haver uma abordagem permanente nos lares. Por outro lado, quer dizer, também foi terrível para os idosos, porque a falta de afeto, a falta de contacto familiar foi, enfim, dramático. E, portanto, há todas essas situações que nós temos que pôr na balança para sabermos ultrapassar. Uma das coisas que nós mais lamentamos nesta pandemia foi, de facto, o desvio exagerado, ou exagerado talvez não tenha sido, mas o desvio da patologia oncológica, por exemplo, em que os centros de saúde, os médicos do centro de saúde foram todos desviados para o Covid, praticamente quase, grande parte, muitos centros de saúde quase que paralisaram as doenças não Covid. Muitos doentes foram deixados para trás, não foram. Os rastreios, por exemplo, os rastreios da mama e do cólon, houve 500 mil de pessoas que não foram rastreadas no ano passado, 500 mil de pessoas. E não é uma população, 500 mil não é uma população de 10 milhões, é de uma população para aí não chega a 5 mil ou 4 mil. Portanto, houve de facto uma quebra brutal dos rastreios. Isso, nós vamos pagar isso muito caro, infelizmente. Provavelmente vamos ter mais mortes com este atraso que nós fizemos nas doenças oncológicas do que provavelmente com os doentes de Covid, não é? E, portanto, vamos em face, no próximo ano, nós vamos ter um problema gravíssimo. Para recuperar todos os doentes que foram deixados para trás, temos que recuperar todas as listas de espera que se atrasaram, não é? Quer dizer, as consultas têm que ser feitas, a telemedicina, por exemplo, foi uma coisa que foi muito valorizada nesta altura, mas foi muito deficiente. A pessoa tentou-se readaptar rapidamente, mas a grande parte dos hospitais faziam as consultas por telefone, quando é tão importante a relação médico-doente. Portanto, o médico e o doente tem que haver um afeto também entre o médico e o doente. Essa relação é muito importante e foi deixada para trás. Quer dizer, eu próprio, como doente, quer dizer, recebia telefonemas, quer dizer, que eu nem sabia quem estava do outro lado, nem sabia se era enfermeira, se era um técnico, se era médico, quer dizer, às vezes de lá era esclarecido, mas, enfim, quer dizer, os exames subsidiários não eram efetuados, a radiologia caiu, tudo, quer dizer, foi de facto uma calamidade pública que nós vamos ter um grande problema neste momento para resolvermos essa situação. A nível da pele, naturalmente, a grande parte dos melanomas também não foram diagnosticados. Eu falo, por exemplo, na consulta de diagnóstico precoce de cutâneo que nós temos na Liga há 14 anos, que já foi efetuado há 14 anos, mas tivemos que parar. Tivemos que parar durante este confinamento. Ainda não tivemos condições para retomar com aquela energia que nós tínhamos vindo a desenvolver. E vamos ter melanomas numa fase mais avançada, vamos ter carcinomas numa fase mais avançada. Muitos doentes que poderiam ser curados de melanoma provavelmente irão morrer de melanoma porque não foram diagnosticados. Enfim, nós temos que pensar nisto tudo e, enfim, e dar a indicação, para terminar, e agora já me estendi um bocado mais, acho que sim, mas temos que ter consciência de que vamos ter pela frente um problema tão grave quanto o Covid. E, portanto, temos que nos preparar já e rapidamente, porque, de facto, o poder, eu critico um bocado o poder, e a nossa ministra, por exemplo, eu fui uma das vítimas também desta pandemia, porque todos os nossos colegas médicos que estavam no serviço de saúde foram vacinados, indivíduos sem risco nenhum, enquanto médicos, só porque não estavam no Serviço Nacional de Saúde, e portanto a ministra pôs-se como dona do Serviço Nacional de Saúde, como se as vacinas fossem dela,
ela pudesse distribuir aos seus amigos, e os seus amigos eram o pessoal público, do Serviço Nacional de Saúde, e tudo que não era no Serviço Nacional de Saúde, e toda a gente percebe que quem não estava no Serviço Nacional de Saúde, eu estive durante muitos anos, e trabalhei muito no Serviço Nacional de Saúde, fiz a minha carreira toda no Serviço Nacional de Saúde, mas quando deixei de ser Serviço Nacional de Saúde, deixei de pertencer, quer dizer, continuei a trabalhar imenso, talvez mais trabalhava quando estava no Serviço Nacional de Saúde, e nunca fui chamado, quer dizer, se não fosse a Ordem dos Médicos interferir nisso, os médicos não eram vacinados, porque a ministra achava que as vacinas eram prioritariamente para quem estava nos hospitais, médicos, pessoal de enfermagem, administrativos, etc. E os médicos estavam no privado, paciência, que esperassem, quer dizer. Portanto, isto foi de facto uma agressão que nós sofremos e que não pode voltar a acontecer, né? E infelizmente nós temos uma ordem dos médicos que soube impor dessa situação. E infelizmente também que tivemos um coordenador que teve uma visão estratégica da vacinação e conseguiu, de facto, pôr ordem na casa, que estava, de facto, numa desorganização completa e total do que acontecia nas primeiras fases da vacinação. Isto também é um bocado, estou a estender um bocado fora do âmbito do nosso webinar, mas que acho que é importante as pessoas pensarem nisso e temos já que começar a pensar como é que vai ser o próximo ano, como é que vamos começar a trabalhar, como é que vamos recuperar os doentes, como é que vamos... as listas de espera, quer dizer, que nós tínhamos listas de espera em todos os hospitais, e como é que vamos recuperar, quer dizer, os dermatologistas tinham uma lista de espera de anos, quando de facto hoje em dia, com a telemedicina, nós poderíamos resolver e agilizar grande parte das situações. O dermatologista podia contactar por videochamada, por videoconferência com os médicos de família, quer dizer, há todo este aspecto virtual, que nós, nesse aspecto, foi positivo, que nós começamos a criar, que começamos a imaginar, e, portanto, temos que dar esse passo em frente, e todos nós, pessoal de saúde, e não só, e também toda a população geral, tem que ajudar a ter uma visão diferente do que vai ser a saúde e a nossa posição no mundo daqui para a frente. Obrigada, Dr. Ribas. Eu sei que se entusiasma quando fala destas coisas. Estava aqui a começar a ficar preocupada porque temos muitas perguntas também de pessoas que nos estão a ouvir e que é um pouquinho, como vocês dizem, muito se sabe, mas também muito se questiona. E às vezes, em questões relacionadas com a pele especialmente, eu penso que acontece muito isto. Às vezes há informações que são contraditórias, há informações que passam e muitas vezes não pelos meios mais corretos. E por isso também é tão importante ter um espaço, como diz o Dr. Ribas, de conversa, de diálogo, como estes webinários, com uma sala onde possamos, de facto, com especialistas, falar um pouquinho sobre estas questões. E o professor Paulo, até muito relacionado, que está também com a medicina preventiva. Eu gostava agora também de ouvir um bocadinho a sua opinião. Sei que estava a ouvir o Dr. Ribas, fui vendo as suas expressões também à medida que o Dr. Ribas ia falando. Da sua prática, daquilo que vai percebendo também, quer na prática académica, quer na prática de trabalho depois em centro de saúde, estas questões relacionadas com a pele serão entendidas com a importância que lhes é devida? Será que o cancro de pele é entendido com a gravidade que ele pode também ter? Isto porque uma das coisas que o Dr. Ribas não mencionou, mas eu percebo, não é? Nós estamos tão habituados a falar destas coisas, é a diferença que existe entre o melanoma e os outros cancros de pele, o basiloma e a espinose celular. E, portanto, há muito esta ideia de que é um sinal que se retira e que não há mal nenhum. Mas 4% dos cancros de pele são melanoma e podem realmente levar à morte. Professor Paulo, acha que as pessoas têm esta noção? E quando falamos em literacia, será que elas de facto estão preparadas para entender tudo o que nós falamos aqui de fator protetor solar, de radiação ultravioleta? Ou será que nós ainda temos que investir muito mais a este nível? Qual é a sua percepção? Se nós virmos as perguntas que nos estão a pôr aqui no chat, vamos perceber que a questão dos protetores solares é uma questão que de facto preocupa as pessoas e que cria aqui aqui um foco de dúvidas, porque efetivamente assim fala-se muito no fator 50 ou no fator 60 ou no fator 15 ou no ecrã total, mas depois ou num tipo de creme ou noutro tipo de creme ou na forma de aplicação, também já aqui alguém colocava a questão se era melhor espuma ou se era melhor um creme ou se era melhor uma loção.
qual é que era melhor. Na realidade tudo isto, sim, parece tudo muito complexo e na realidade é tudo relativamente simples. Sim, e o relativamente simples é dizer assim, olha, para conseguir uma boa produção de vitamina D vai ter que tirar os cremes todos. Assim, essa é a primeira coisa. Assim, o que significa que vai ter que ir para a praia, não é pôr o protetor solar meia hora mais cedo, como dizia aqui alguém, é ir para a praia meia hora mais cedo, ou pelo menos para a esplanada e dar uma voltinha ali no passadiço. É ir para lá meia hora mais cedo e, portanto, fugir àquelas horas de maior índice ultravioleta, e que nós sabemos que se concentram na nossa latitude entre as 10 e as 18. Sim, claro que é muito pior entre o meio-dia e as 3, mas na realidade é entre as 10 e as 18, sim, que são as horas de maior incidência. Na nossa latitude, reparem, eu há um bocado mostrei a recomendação da FDA, e a FDA faz uma recomendação americana que, enfim, para Nova Iorque é mais ou menos a mesma coisa que Lisboa, mas a realidade é que Nova Iorque fica muito a norte dos Estados Unidos e, portanto, a questão do contexto norte-americano é uma questão necessariamente diferente do contexto europeu e do contexto português em especial. E, portanto, temos sempre que adaptar. Mas também não há muito que saber, que nós temos recomendações e recomendações que são produzidas pela Direção-Geral de Saúde, mas que são produzidas também, que estão no site do Instituto da Meteorologia, e onde podemos rapidamente também tirar algumas das dúvidas. A questão do fator protetor, se é 15, se é 30, se é 50, a questão tem a ver com quanto tempo é que a pele demora a queimar estando exposta ao sol num índice ultravioleta padrão. Assim, o que significa que se nós estamos naquele índice padrão, assim vamos ter 15 minutos para a pele queimar num fator 15, ou vamos ter 50 ou vamos ter 60. Sim, mas atenção, porque se vamos para o Brasil, onde o índice ultravioleta é muito superior, ou para Miami, onde o índice ultravioleta é muito superior, então nós temos que fazer um ajuste em relação a este valor. E, portanto, e se nós estamos no Algarve, aqui em Portugal, se estamos no Algarve ou na Costa Alentejana, versus Espinho ou Póvoa de Varzim, também temos que fazer no mês de agosto, também temos que fazer este ajustamento. E, portanto, é assim, se pensarmos em termos de objetivo, vamos perceber que, assim, não há regras fechadas. Assim, e o que se diz, enfim, de uma forma, tentamos que a mensagem seja mais ou menos transversal para que abarque a maior parte das pessoas, mas depois não temos dúvida nenhuma que temos que personalizar esta decisão à pessoa em concreto. E aqui eu estava deliciado a ouvir o Dr. Fernando Rivas, eu não posso deixar de o dizer, assim, aqui a relação médico-doente vale completamente e vale por tudo. Só o seu médico conhece de uma forma personalizada, que sabe as suas idiosincrasias, as suas, enfim, as coisas que são normais, aquilo que é igual aos outros todos, mas depois as idiosincrasias, e só o médico assistente conhece e é a melhor pessoa para o fazer. E reparem que eu disse médico assistente, não disse médico de família, porque médico de família remete-nos logo para um sistema de organização público que parece que é melhor que os outros, mas efetivamente o que nós vimos foi que, e eu concordo com o Dr. Fernando Rivas, quando diz assim, que os centros de saúde fecharam, os hospitais fecharam, mas os consultórios e os privados continuaram abertos. E na realidade parece que eram os outros que tinham mais risco, mas afinal tinham menos porque não tiveram acesso às vacinas. Isto foi de facto uma realidade e foi a Ordem dos Médicos que veio de alguma forma colmatar esta deficiência e dizer que não, senhor, vamos decididamente vacinar estes profissionais que eles estão eventualmente até em maior risco do que muitos outros na comparação. E que foi necessário mudar, e foi necessário mudar sobretudo a coordenação da Task Force de Vacinação, porque efetivamente enquanto esteve entregue à decisão política, andava naquele discurso errático, e como sabemos, um discurso errático é por natureza errado, ainda que possa acertar de vez em quando, e de vez em quando dizemos, finalmente disse qualquer coisa de jeito. A realidade é que a maior parte dos outros dias, e reparem, nós tivemos conferências de imprensa diárias, meses a fio, assim, diariamente o poder político e, enfim, algum poder técnico que se aparentava mais com o político propriamente com o técnico, diariamente nos despejaram informação em cima do horário nobre das televisões e da comunicação social e nas redes sociais e por aí fora. Sim, e a realidade é que espremidinho, nós vamos ver e dizer assim, olha, mas foi alguma coisa de jeito? Não, o único que apareceu de jeito foi mesmo um militar, que não tem nada a ver com a saúde, portanto há aqui qualquer coisa de estranho nesta organização e qualquer coisa que falhou profundamente. E aqui sim, aqui entra a literacia. E entra a cidadania, porque a literacia é também cidadania. Assim, nós temos o dever
sim, temos o poder, mas temos o poder cada vez que somos chamados às urnas e vamos pôr lá uma cozinha no partido, enfim, que é o da nossa predileção, não interessa porquê. Mas temos o dever de, mesmo nesse partido em quem confiamos a governação do nosso país, temos o dever de exigir diariamente que ele se comporte de uma forma rigorosa, que se comporte de uma forma transparente, que se comporte de uma forma que efetivamente venha a resolver aquilo que são os problemas e as necessidades reais das pessoas e não apenas naqueles golpes palacianos mais ou menos escondidos no meio dos corredores de São Bento. E esse é um dever de todos nós, enquanto cidadãos, e aqui, enquanto cidadãos utilizadores também de um sistema de saúde que ultrapassem muito o Serviço Nacional de Saúde, que é apenas uma parte importante, uma parte fundamental ao funcionamento e uma parte fundamental a garantir que há uma base a que todos temos acesso em termos da saúde. Isso é muito importante. Veja outros países onde este sistema não foi conseguido ou não foi construído exatamente da mesma forma e nós vemos que há uma percentagem muito grande da população que não tem acesso à saúde. Nos Estados Unidos, cerca de 30% da população não tem acesso à saúde e esta população está de facto desprotegida e com ela todos os outros. Sim, e com ela todos os outros. Veja o que acontece, por exemplo, no Brasil, onde há problemas gravíssimos de acesso à população e onde o Covid está a ter um impacto muito maior do que algum outro cenário que nós possamos comparar ao nível da Europa ou dos Estados Unidos, ou mesmo da China. Sim, e portanto, da China e dos países asiáticos ali à volta, que se comportaram todos mais ou menos da mesma forma. Portanto, assim, o acesso aos serviços de saúde é fundamental e um bom Serviço Nacional de Saúde é fundamental, não temos dúvida nenhuma sobre isso. Mas o sistema de saúde funciona muito para lá do Serviço Nacional de Saúde, sobretudo numa fase em que os portugueses já suportam do seu próprio bolso cerca de 40% do funcionamento do sistema de saúde e, portanto, assim, estamos muito perto da equidade. Se o que os portugueses pagam diretamente para a saúde manda muito perto daquilo que o Serviço Nacional de Saúde cobra, em termos das questões relacionadas com a saúde. E, portanto, estamos aqui num ponto de charneira e num ponto de viragem. Sim, nós temos que definir entre nós aquilo que queremos para a saúde, sim, e essa é uma decisão nossa, é uma decisão dos cidadãos e é uma decisão de todos nós, a que todos nós somos chamados. Não a ser ministra, e ainda bem, porque se a decisão estiver entregue, enfim, esta é apenas uma personagem no meio de um governo que foi apanhado, enfim, não é fácil governar num tempo como este e, portanto, houve, sim, mas a certa altura percebemos que devia ser proativo e não reativo e este governo ainda hoje continua a ser demasiado reativo e muito pouco proativo. Assim, sinal dos tempos, porque olhamos para todo o espectro da Assembleia da República e não vemos alternativa nenhuma em relação a este tipo de funcionamento. Não é alternativa ideológica, não estamos a falar de partidos, não estamos a falar de ideologias, não estamos a falar sequer de formas de estar e formas de perceber a sociedade. Estamos a falar de prática e a prática de como é que isto podia ter sido feito e como é que isto tem que ser feito, como é que nós temos que precaver que efetivamente o próximo outono e inverno, numa altura em que nós gostávamos muito de pensar que as vacinas vão resolver o problema e apostamos nisso, mas não temos essa certeza ainda. Assim, gostávamos muito de saber que não vamos ter uma terceira vaga no outono e inverno, mas não temos essa certeza ainda e, portanto, gostávamos muito que hoje a notícia fosse não que os hospitais estão a vacinar os doentes que lá são seguidos, que estão internados e que lá são seguidos na consulta, mas que a notícia fosse que nós estamos ativamente a preparar já a próxima época do outono e inverno e essa notícia infelizmente ainda não apareceu, portanto continuamos à espera dela. Em termos do sol, assim, vamos apanhar sol porque precisamos dele, porque é fundamental, é o astro-rei, não é? O astro fundador, assim, no dia em que acabar o sol, acabamos todos, não há volta a dar. Nem salvação eventualmente para outro sistema solar, mas assim, o futuro dirá se isso será possível. Assim, mas na realidade todos precisamos do Sol, sim, precisamos do Sol com algum bom senso e com esta percepção de que efetivamente temos que ser amigos do Sol e deixar que ele seja nosso amigo, assim, e para isso precisamos dar de mãos dadas com ele, assim, e não correr riscos desnecessários. E agora estava a ouvi-la falar e a pensar, de facto, para tudo é preciso estratégia, até para andar de mãos dadas com o sol. Doutor Ribas, realmente as perguntas que estão a surgir aqui no bate-papo têm muito a ver com os protetores solares, o professor Paulo já foi respondendo aqui a algumas delas, e eu, no entanto, porque acho que é mesmo importante esta estratégia, não é? E aqui 3 perguntas numa só, também pedir ao Dr. Ribas que tentasse ser um bocadinho sintético na resposta, para podermos acautelar aqui mais algumas dúvidas que possam surgir. Primeiro,
o protetor solar não é a única forma de nos protegermos do sol. Segundo, quando eu tenho que usar o protetor solar, o fator protetor solar, o professor Paulo já respondeu, mas há aqui quem questione ainda a questão do mineral ou químico. Ficaram aqui as dúvidas, falou das crianças, mas ficou aqui na dúvida, afinal de contas, quais são os melhores. E já agora, só para terminar, há quem pergunte também qual é a melhor fórmula. Se creme, se spray, se espuma, se qualquer um, desde que estrategicamente bem colocado. Portanto, só o protetor, eu acho que não, acho que nos vai dizer qual é os restantes questões que nós devemos cautelar, se mineral, se químico e qual a melhor fórmula. Muito bem, o protetor é necessário, de facto, mas se as pessoas andarem muito tempo ao sol, se a pessoa tiver 10, 15 minutos ao sol, não faz mal nenhum, não tem perigo, antes pelo contrário, é benéfico. O protetor é necessário quando as pessoas vão expor-se excessivamente ao sol, durante um período prolongado. Isso sim, isso é necessário. Agora, se as pessoas forem no princípio da manhã ou no fim da tarde, digamos que o protetor não é tão necessário quanto isso. Em relação aos protetores químicos e físicos, eu penso que também falei rapidamente sobre isso, mas, enfim, acho que tentei dar uma dica. Os protetores químicos funcionam, não são absorvidos através da pele, e funcionam como um espelho refletor. Portanto, a radiação vem, bate nesse, e é refletida e, portanto, não penetra dentro da pele. Portanto, é por isso que os fatores físicos são aconselhados nas crianças. Nas crianças que não têm a pele ainda não está maturada, ainda não está madura, não é? Na pele incipiente. Por exemplo, no primeiro ano de vida, as crianças não devem aplicar mesmo protetor solar, porque ele pode qualquer um, mesmo os químicos não se sabe se são absorvidos, a pele não terminou ainda o desenvolvimento, a pele no primeiro ano de vida ainda é um prolongamento da pele embrionária, é uma pele como se estivesse ainda dentro do útero materno, e portanto obriga a uma prevenção, nós temos que nos prevenir e portanto evitar. A criança também, por outro lado, a pele ainda não tem desenvolvimento da melanina, não tem nenhuma proteção, e portanto a radiação que ela apanha tem que ser muito discreta. Não quer dizer que não possa apanhar um bocadinho, pode, mas muito discreta. Não podemos pôr uma criança ao sol no primeiro ano de vida. Assim, ao sol liberto, digamos assim. Portanto, os protetores químicos, pronto, esses fazem uma reação fotoquímica, quer dizer, no fundo, a radiação, os fotões, que é energia, que são a energia, quer dizer, quando nós estamos expostos ao sol, nós estamos a ser bombardeados por partículas. Os fotões são partículas. Nós estamos a ser bombardeados, nós sentimos, mas sabemos que estamos a ser bombardeados, não é? É como se fossem pequenas partículas de areia que nos estivessem a injetar, a tirar sobre a nossa pele. Micro-areias, claro, evidente. E, portanto, é necessário que haja essa proteção se a pessoa tiver muito tempo ao sol. Agora, se tiver pouco tempo, da manhã ou à tarde, nós podemos dispensar isso. Se a pessoa também for atravessar a rua, ai meu Deus, não precisa de pôr um chapéu em cima da cabeça, nem tapar a cara com as mãos. Não precisa, quer dizer, pode apanhar um bocadinho de sol, não tem problema nenhum. O sol faz bem à pele, não é? E, portanto, é necessário que isso faça. E também é importante as pessoas saberem que se nós, que o próprio sol também tem efeito de proteção de cancro. Pode ser um fator de agressivo, que pode promover o cancro. Pode ser um fator agressivo sem grande quantidade, pode, de facto, provocar cancros. Mas, se forem pequenas quantidades e distribuídas ao longo de todo o ano, não, a pele começa a se adaptar ao território onde habita e, portanto, a pele vai se adaptando, vai vivendo, digamos, com o seu meio ambiente e, portanto, pequenas doses de radiação acabam por ser pequenas vacinas que as pessoas vão recebendo e que acabam por proteger a pele das ações mais agressivas, futuramente, dos raios ultravioletas. E, portanto, enfim, o sol em quantidades moderadas é ótimo e em quantidades exageradas é mau. O álcool em quantidades moderadas é ótimo, em quantidades exageradas é mau. Pronto, como tudo na vida, infelizmente ou felizmente, não sei. Portanto, temos que ter, digamos, um equilíbrio, temos que ter uma noção de equilíbrio. Agora, não é também dizer que isto não é nada complexo de fazer. Agora, se usa um creme, um leite, ou um spray, uma espuma, ora, muito bem, isso depende um bocado. Se for uma pessoa com uma pele muito gordurosa, naturalmente, primeiro, antes de tudo, um creme ou uma pomada, naturalmente, protege mais que um creme protege mais que uma loção protege mais que
um spray. Pronto. Portanto, isso é um facto. Quer dizer, quanto mais espesso, quanto mais se mantiver na superfície da pele, melhor é a capacidade de proteger. Agora, se for uma pessoa com a pele muito seborreica, não pode pôr uma pomada, porque está a agravar outra patologia que ela tem, que é uma seborreia, que é o excesso de gordura, não é? Portanto, temos que ir para um produto que não tenha tanta gordura, portanto, temos que ir para uma loção ou um spray, não é? Pronto. Portanto, é isso que nós temos que ter essa noção. Isso, de facto, pronto, o seu médico, o seu dermatologista, saberá dar esses conselhos, dependendo, de facto, do tipo de pele e do fototipo, naturalmente. Como o senhor falou, há fototipos. As pessoas de pele clara, pele escura. Um ruivo não tem proteção, quase nenhuma. Não é? Ao passo que um negro tem uma proteção muito grande, não é? Portanto, um negro não precisa praticamente de protetor solar para nada, não é? Mas já um ruivo precisa de muito protetor solar. E o ruivo precisa mais que um indivíduo loiro, por exemplo. Enfim, portanto, isso é tudo variável. Não é muito complexo. Também não é um dia que me dizia uma entrevistadora, quando a gente estava a conversar sobre isto, dizia assim, doutor, tem que vir comigo de férias, a próxima. E eu tive quase para dizer, quem me dera. mas não disse, atenção, não fiquem tranquilos que eu não disse. Mas, porque ela é muito bonita, claro. Mas não é nada complexo e, portanto, acabei por explicar e acho que todas as pessoas acabaram por perceber que os protetores solares são necessários, são úteis quando a pessoa está muito tempo ao sol. Se tiver pouco tempo ao sol não é necessário, como tudo, não é? Portanto, era isso que eu queria transmitir. Não sei se fui claro. Eu penso que sim, Dr. Ribas. Uma última questão assim curta. E em relação aos solários, também há equilíbrio ou é um não rotundo? Eu acho que os solários, de facto, é quase um não rotundo. Ou seja, não quer dizer que nós, dermatologistas, também usamos as ultravioletas às vezes para tratar doenças. Não sei se está a ouvir. Estamos a ouvir, deixamos foi de ouvir, Dr. Ribas, não sei porquê. Mas estamos a ouvir. E agora? Sim, agora já vemos outra vez. Não sei, houve qualquer coisa aqui. Em relação aos solários, quer dizer, estava eu a dizer que nós, dermatologistas, usamos. Mas usamos aparelhos que nos dão exatamente a quantidade fotónica que nós pretendemos fornecer. E sabemos perfeitamente se queremos usar ultravioleta B ou ultravioleta A, que tipo de radiação, e usamos só em patologia, em doenças. Quer dizer, ninguém passa pela cabeça dar um corticoide a uma criança para engordar. Que é quando sabemos que faz uma retenção hídrica, tem efeitos sobre as glândulas, e portanto as pessoas engordam por estar a ter um efeito heterogéneo, por ter um efeito agressivo sobre o organismo. Portanto, os ultravioletas é a mesma coisa, quer dizer, os ultravioletas não podem ser usados por uma questão de beleza. Agora, se houver patologia, se houver um linfoma, há linfomas cutâneos em que nós temos que usar os ultravioletas para destruir algumas células. Mas isso é para destruir, mesmo, é para curar uma doença, não é para injetar numa pessoa ou irradiar uma pessoa saudável, não é? Portanto, não tem nenhum sentido fazer um solário numa pele que não tem doença. Que não tem doença, quer dizer, não tem sentido, não tem nada, quer dizer, ninguém toma um antibiótico depois do almoço por ser digestivo ou qualquer coisa qualquer, quer dizer, inventar qualquer outra coisa, não tem sentido, é uma normalidade. E, portanto, os solares, de facto, é uma normalidade, não tem nenhum objetivo, Portanto, é um rotundo não. Acima de tudo, reforça-se a ideia de que tudo o que nós estamos a dizer não é propriamente uma receita a 100%, precisamos ter em atenção o fototipo, precisamos ter atenção o sítio onde estamos, a quantidade de tempo que estamos expostos e, diria eu, em relação aos solários especificamente, o resultado, o fim para o qual se pretende fazer alguma coisa, não é? E, portanto, claro. Efetivamente aqui acho que é um pouquinho isso. Eu, se me permitem também, e até porque também surgiram aqui algumas questões, nós temos muitos professores a assistir ao webinário, e surgiram aqui algumas questões e comentários dizendo que se deve começar o mais cedo possível, se há ou não algum tipo de documentos, documentação e recursos já disponíveis. O professor Paulo Santos já fez o favor também de responder diretamente a uma das perguntas que aparecia, mas
a verdade é que nesta postura muito proativa, que também há pouco se falava, a Liga desde sempre tem feito também muito esse trabalho. Um trabalho em escolas em termos de educação para a saúde e de projetos que temos durante todo o ano letivo, um trabalho na comunidade, especialmente nos meses de verão, porque apesar do sol estar presente durante todo o ano, também vimos num dos slides apresentados, efetivamente, nos meses de verão, nos 3, 4 meses de verão, há uma maior incidência de radiação ultravioleta. E nesse sentido, e até porque este é o último webinar deste ciclo, como eu dizia no início, fez-nos alguma lógica também mostrar-vos um pouquinho do que têm sido os nossos projetos na Liga, em termos de promoção de saúde e de prevenção de cancro de pele. Não vou demorar muito, mas acho que é do interesse de todos, e falava eu no início numa questão mais de pioneirismo do próprio Dr. Ribas, e é verdade, foi o responsável por, em 2012, nós nos termos lançado num projeto que se designava por CSI, cancro de pele, era o cancro sob investigação, calcorreamos as praias do norte do país, com dispositivos que à data não eram conhecidos, os teledermatoscópios, portanto, que se acoplavam a smartphones e que permitiam verificar a pele das pessoas, alguns sinais identificados como de risco. Depois, nos anos futuros, e muito porque fomos percebendo que estas campanhas de identificação de sinais por si e sem haver a possibilidade de uma referenciação para o nosso Sistema Nacional de Saúde, ora voltamos nós, não é? Era agora outro webinário, mas muito por isso acabamos o CSI acabou por findar, mas mantivemos muito esta perspectiva de trabalho com os mais novos, sempre com os mais novos e em diferentes contextos. E a praia não é, e acho que também é uma mensagem que deveríamos vincar aqui, a praia é um dos fatores de maior risco, ou é um dos contextos de maior risco, porque é aquele em que nós tiramos mais roupa. Mas efetivamente o sol atinge-nos na praia, nas piscinas, no campo, nas próprias cidades. Portanto, não é de todo o contexto apenas que nos deve nortear em termos das ações preventivas que nós tomamos. E a verdade é que nos últimos anos temos trabalhado muito neste conceito do par, pele e atividades de risco. E, portanto, pensando mais na atividade e não tanto no contexto. E a verdade é que um pescador, um agricultor, está efetivamente, uma pessoa que trabalha na construção civil, um jardineiro, qualquer um de nós que faz jardinagem em casa, se esquecer às páginas tantas e não tomar os devidos cuidados, efetivamente pode estar em risco. Aproveitava este folheto que acaba por ser lançado com informação também da European Cancer League, fazendo aqui o lembrete e um pouco a jeito de conclusão do que vocês foram referindo, a importância de limitar a exposição ao meio do dia e com as devidas referências que já o professor Paulo Santos nos fez. Aquilo que nós falamos é entre as 11 e as 4 tentar evitar a exposição direta ao sol, a procura da sombra, tendo em conta que mesmo à sombra podemos ser alvo do reflexo da radiação solar, o uso de roupa protetora e de óculos de sol, o uso do protetor solar, a proteção das crianças, e como dizia o Dr. Ribas, os mais novos, com menos de 6 meses, nem devem ser expostos ao sol, durante o primeiro ano de vida também desejavelmente não. Conhecermos a nossa pele e sabermos como é que ela reage ao sol, conhecermos o índice ultravioleta e, portanto, também protegermos com base neste índice, não usar os solários e conhecer a pele. De facto, os nossos sinais são uma das grandes formas que nós temos de perceber se estamos em risco ou não, e efetivamente conhecer a nossa pele, estarmos em atenção à nossa pele é um dos primeiros fatores a ter em linha de conta. O ano passado fizemos uma nova experiência em confinamento e fizemos uma colónia de férias virtual. Os jovens divertiram-se, descobriram-se mais sobre diferentes temas, naquilo que nós chamamos o verão em ligação. Não só de sol se falou, nem só se falou, também se fez atividade física, também se falou em alimentação, e o Dr. Ribas falava também destas questões,
A dinâmica foi online, permitiu explorar diferentes estratégias, como a biblioteca humana, o mindfulness, os próprios mapas mentais. Fizemos um Padlet com os nossos jovens e tivemos parceria com atletas, nomeadamente do Futebol Clube do Porto. Muitos jogos, uma exposição virtual e a verdade é que todas as sessões e com as avaliações que tivemos o ano passado, achamos que não poderíamos deixar esta ideia cair por terra e, portanto, nós planeamos o ano seguinte e agora, em 2021, estamos prontos a apresentar novas propostas para este verão. Não vamos deixar ficar em branco, não vamos deixar cair a ideia das colónias de férias. Este ano vamos tentar que sejam presenciais e, eventualmente, tentar também que pelo menos uma delas seja virtual. Achamos que já chega de confinamento, queremos estar ligados às necessidades das pessoas e, efetivamente, se em alguns casos o virtual vai ser o possível, porque há realmente crianças e jovens que não têm outra forma de estar connosco, a verdade também é que noutras alturas poderá ser possível o não virtual e, portanto, o presencial, e é nesse caminho que estamos neste momento a trilhar já, portanto, num verão em ligação, num registro virtual, mas também num registro, e eu acho que estou, desculpa interromper, mas num registro também presencial. Percebi agora, quando vi as mensagens, que não estava em tela completa, mas espero que pelo menos tenham conseguido ver a apresentação, isto é, as coisas das novas tecnologias, que nem sempre nos ajudam. Acima de tudo, desde já, divulgar estas iniciativas, dizermos que, como sempre, a Liga Portuguesa contra o Cancro, numa postura mais proativa, pretende preparar também e estar convosco, todos vós que sois professores, temos também técnicos de saúde, temos pessoas que são das autarquias, todos vós podem sempre contar connosco para este trabalho que estamos agora a planear para o verão de 2021. Estamos prestes a terminar. Eu gostaria só de ouvir uma última palavra dos nossos dois palestrantes. Começaria pelo professor Paulo Santos, uma vez que prometi também que o Dr. Fernando Ribas terminaria enquanto diretor também do departamento e terminando este webinar e este ciclo que marcou efetivamente este ano letivo. Dr. Paulo Santos. Uma palavra final para me despedir e para dizer que foi um prazer estar aqui com este público magnífico, com a Liga Portuguesa contra o Cancro. Já não é a primeira vez que o fazemos e espero que haja muitas outras oportunidades em que possamos de facto partilhar algum deste conhecimento que vamos tendo e que de facto pode contribuir para aquilo que é a capacitação das pessoas e a capacitação das pessoas para uma vida mais saudável. Só uma palavra final, porque houve aqui uma pergunta que ficou por responder e que teve a ver com os rastreios e com a capacidade dos rastreios. Sim, na realidade, o principal rastreio da pele somos nós que o fazemos ao olharmos para a nossa própria pele. E aquele esquema do ABCDE que me vai dar licença de compartilhar aqui só num instantinho, porque isto diz que uma palavra, uma imagem vale mais de 1000 palavras, mas quer dizer, para compartilhar era preciso tê-lo aqui à mão, está aqui. Sim, que uma palavra, que uma imagem vale mais que 1000 palavras e a imagem é esta. O A da assimetria, o B dos bordos, da irregularidade dos bordos, o C das cores diferentes, o D do diâmetro superior a 5 milímetros e o E da evolução no crescimento. Sim, se vir um sinal que corresponda a um destes A, B, C, D, E, então procure o seu médico, vá lá mostrar-lhe o sinal. Não é rastreio, é diagnóstico precoce, porque este sinal é para ser visto e é para ser observado e muitas vezes até o médico de família vai ter dificuldade em fazê-lo e vai ter que referenciar uma consulta de dermatologia para que este sinal, enfim, para que esta alteração da pele seja valorizada de outra forma. Sim, se consegue responder que não a estes 5, A, B, C, D e E, se consegue responder que não facilmente a estes 5, está feito o rastreio. E o principal rastreio, o principal responsável pela nossa própria saúde, somos nós e não temos dúvida nenhuma quanto a isso e, portanto, é muito importante termos esta atenção e fazermos a nós próprios este bem que é olhar para a nossa pele. É o maior órgão do corpo humano e muitas vezes é o mais maltratado. Preocupamos com o fígado e com o rim e ainda bem com o coração, sim, mas a pele continua a ser o maior órgão do corpo humano.
sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por ter estado aqui hoje e pelo desafio e pela oportunidade que me deram. Muito obrigada a nós, Dr. Paulo Santos, também por esta última partilha. Passava a palavra ao Dr. Fernando Ribas, entanto pedi à minha colega, já tinha combinado com ela, que também iria deixar ficar aqui a informação dos rastreios ou da consulta de diagnóstico precoce e lesões na pele da Liga, porque havia também quem nos perguntasse. Como o Dr. Ribas disse durante a apresentação, ainda não estamos em condições de retomar a consulta, de qualquer das formas ficará a informação e convido-vos a ficarem atentos para as nossas redes sociais, porque quando retomarmos as consultas, de certeza que irá ser partilhado nessa altura. Antes mesmo do Dr. Ribas falar, só uma última nota: quando saem do webinar, são acolhidos com um questionário final de avaliação, que eu peço a todos para participarem e para responderem, pois só nos ajudam a continuarmos a trabalhar com qualidade e a responder às vossas necessidades. Da minha parte, eu despeço-me, foi um prazer partilhar convosco estes últimos meses, nestes últimos webinars, e passava a palavra ao Dr. Ribas, então, para a última palavra da tarde. Obrigado. Eu queria agradecer ao professor Paulo Santos, de facto, a excelente comunicação que fez e a excelente, enfim, ensinos que conseguiu dar aos nossos ouvintes, enfim, as pessoas que nos estão a ouvir, penso que são bastantes, penso eu, não é? Eu queria, só para terminar, além de agradecer a todos os participantes nestes webinars do Departamento de Educação para a Saúde, tenho que agradecer também ao pessoal excelente que tenho, que temos no nosso departamento, pessoas excelentes. Só para vocês terem uma ideia, a doutora Cristiana Fonseca pertence ao board da UICC, que é a União Internacional contra o Cancro, portanto é uma instituição mundial, e a doutora, temos o prazer do Núcleo Hospital Norte estar representado pela doutora Cristiana Fonseca. Também estamos na presidência da SAL, da European Cancer League. Tivemos um prémio com aquilo que a doutora Cristiana falou do CSI, do Cancro sob Investigação. Nós tivemos o prémio do Hospital do Futuro, a Liga Portuguesa contra o Cancro no Núcleo teve esse prémio, que, enfim, que demonstra que nós já estamos à frente na telemedicina também, sempre estivemos, e continuamos a estar, porque de facto aquilo foi um avanço enorme na tecnologia, que nós ainda não conseguimos concretizar com a RS, nós gostaríamos que isso viesse a acontecer, porque tornava, enfim, agilizava e permitia retirar muitas consultas dos hospitais, mas espero que isso ainda venha a acontecer. De qualquer maneira, agradeço a todos os participantes, agradeço especificamente à doutora Patrícia, também a doutora Cristiana e a doutora Patrícia pelo esforço e que têm desenvolvido na promoção e desenvolvimento da saúde, enfim, o trabalho que têm tido e que muito nos orgulha na Liga Portuguesa contra o Cancro. E muito obrigado por todos os participantes e sempre que quiserem, a Liga Portuguesa contra o Cancro estará sempre disponível para qualquer necessidade que qualquer doente oncológico ou familiar necessite. E falar uma coisa que não foi falada, mas a importância que nós chegamos à conclusão da investigação e da ciência e da cultura. Portanto, hoje em dia, chegamos à conclusão que, de facto, a investigação, a ciência e a cultura pode salvar a humanidade. Porque, de facto, nós tivemos num risco imenso de sofrermos, não sei se ainda estamos, não é? Um risco imenso da nossa sociedade cair enfim, com um amontoado de cartas, de baralho de cartas, enfim, e espero que isso não vá acontecer, e isso se deve principalmente, de facto, à ciência e já agora também à organização dos militares, por vistos. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada, Dr. Ribas, muito obrigada, professor Paulo Santos, mais uma vez, obrigada a todos, e se tudo correr bem e nos responderem nesse sentido, e até para o ano, porque agora gostamos disto e não queremos outra coisa. Um beijinho e boas férias para quem for o caso, e tenham cuidado, não se exponham ao sol, pensem em nós quando estiverem a olhar para o astro-rei da próxima vez que o fizer.